Olá, Leandro. Nós estamos aqui estabelecendo uma conexão legal. E hoje o nosso tema é a aposentadoria dos magistrados. Como você sabe, os magistrados são obrigados a aposentarem aos 70 anos, ou seja, de forma compulsória. Nós queremos saber como funciona aí nos Estados Unidos. No Brasil, a aposentadoria compulsória é aos 70, aqui é aos 75. Não, né? o juiz Stevens tem 80. O juiz Supremo não tem aposentadoria compulsória. não se aposenta? Ele pode, se ele quiser. Tem um juiz, o mais liberal da corte, chama Stevens. Ele deve ter uns 83, 85 anos. Não pode morrer de jeito nenhum. Ele fala, não posso morrer e não posso... Ele fala, não posso morrer e não posso me aposentar. Porque senão o Bush vai indicar um juiz conservador e aí a balança... que está 5-4 agora. Ainda para os democratas? Não, para os conservadores. Conservadores, embora tenha um juiz que é um pouco meio conservador, algumas decisões ele vai para um lado, outras para o outro. Ele é o que baliza a corte? Ele é mais para conservador, mas não radicalmente agora conservador. Não tem um balizador. Perdeu, né? Quando a balizador era uma balizadora. Balizadora, Sandra Day O'Connor. Agora está mais conservador e se esse juiz morrer, ele não vai morrer, ele diz que não morre, ele é contra a morte dele. Ele falou, não posso morrer agora, tenho que esperar um presidente democrata ser eleito. Entendi. A relação entre público e mídia no Brasil é diferente da relação entre público e mídia aqui nos Estados Unidos? Em que sentido? No sentido de receptividade, no sentido... por exemplo, eu tive há pouco tempo com um advogado que milita aqui nos Estados Unidos e ele disse que existem pesquisas, por exemplo, do que a população quer ouvir. Então, a televisão não vai cobrir exatamente o que é a manchete, ou o que seria primário, o que seria objetivo de notícias, mas sim, ela vai em cima daquilo que a população quer ouvir. Como isso funciona? Mas é do mesmo jeito que você tem pesquisa de opinião e que os editores de um bom jornal têm o feeling, eles têm o pulso do leitor. Até porque se ele publica o que o leitor não quer ler, o jornal, ou de televisão, ou de impresso, não vai durar muito tempo. É verdade. Então todo mundo usa esse tipo de pesquisa. Eu acho que, infelizmente, nos Estados Unidos, a imprensa, de um modo geral, porque toda a imprensa reflete o leitor, ela não é diferente do leitor. O grosso da imprensa, eu acho que fica muito aquém numa série de editorias. A editoria internacional americana, se você sai dos grandes jornais, o New York Times, o Wall Street Journal, as editorias internacionais são cada vez mais magras, mais pobres. Há um interesse pelo resto do mundo muito pequeno, que é um absurdo, porque afinal o império é deles. Eles deviam ser o povo mais bem informado sobre tudo que acontece o mundo deles, né? E eles são, entre os industrializados, talvez o povo mais desinformado. Esse servilismo da mídia à opinião pública e aos índices de audiência ou de leitura é muito mais flagrante no caso de televisão. Jornais menores também, eles são jornais muito fracos. Agora, um jornal importante como o New York Times, ele se rende muito menos a esse tipo de preocupação com o que o leitor quer saber. Na verdade, ele impõe a agenda. E a agenda do New York Times, graças a Deus, às vezes, acaba sendo a agenda do resto da imprensa. Então, o New York Times se decidiu... da televisão. Se ele decidiu que nós vamos mandar 8 repórteres cobrir um caso, malária na África, e publicar 4 páginas sobre malária na África, eles publicam. E você vai ter esse tipo de matéria no New York Times, que... se você fizer uma pesquisa de opinião pública, não é exatamente a prioridade do leitor. Você hoje pode até ler, porque o jornal hoje tem uma seção em que fala assuntos mais lidos, principalmente o New York Times Online. Tem lá matérias, assuntos mais lidos. Você vê ali, como você tem hoje no Brasil também, do primeiro ao último. E com certeza, Sudão não está entre as 10 mais lidas. No entanto, o jornal é um jornal que cobre o Sudão, acha importante cobrir genocídio em Darfur. Então tem esse tipo de... Agora, e por outro lado, você tem também há um debate no Brasil muito sobre teremos ou não teremos a TV pública, né, no Brasil. É verdade, existe. Aqui você tem uma TV pública consolidada, que é a PBS. Mas eu acho que as noções são diferentes. Uma é pública, outra é estatal. No Brasil, querem fazer uma estatal. Que deveria ser pública. O que eu digo é o seguinte, a TV pública americana... Mas eles pública, né? Ela supostamente seria... dinheiro do governo. Justamente. Aqui não é dinheiro do governo, é dinheiro do cidadão, em grande parte. Agora, é importante que a TV pública
Ela não segue nenhuma agenda de governo e nenhuma agenda submetida aos caprichos da opinião pública. Ela tem a pauta dela, o que ela acha importante. Inclusive, com frequência é acusada de ser antigoverno. Por isso o governo foi cortando a verba de tal forma que ela teve que cada vez mais apelar para o ouvinte. Por particular, para as fundações. E as pessoas aí mandam, eles fazem umas campanhas chatíssimas, infernais. Você doa dinheiro. 3 vezes por ano e você manda o dinheiro. Então, as campanhas são tão chatas que eles fazem. Se vocês mandar mais dinheiro, em vez de uma semana, a gente só faz um dia. A campanha. Então você manda mais para ficar livre da campanha. Você de casa, um minutinho, nós já voltamos. Em Conexão Legal, direto dos Estados Unidos.